Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes. No Destrinchando Game of Thrones de hoje vou falar sobre os melhores espadachins de Westeros. Peço para que, se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva. Se você já é inscrito, recomende o canal para os seus amigos e amigas, compartilhe os nossos vídeos, etc. E assista os nossos vídeos anteriores aí, tanto os da análise dos episódios, quanto os que a gente fala sobre Game of Thrones mesmo, como um todo, livros e série. Eu fiz mais ou menos uma escala, não do quão foda é cada um, mas do tempo que cada um deles viveu, e cada um em seu próprio tempo. O primeiro que eu escolhi pra falar aqui foi Duncan, o Alto. Esse cara, inclusive, ele tem um livro. E qual é o livro dele? O livro dele é justamente O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é os contos de Dunk e Egg. Pra quem não sabe, Egg, né, IgG, foi o irmão do Mestre Aegon, que foi o Aegon V, esse daí. Ele foi conhecido como Aegon o Improvável. Mestre Aemon resolveu não assumir a coroa, então Aegon o Improvável acabou assumindo ali. Então ele tem um livro, então ele tem algumas informações sobre o que era ele antes dele se tornar um cavaleiro. E depois a gente tem algumas informações também que a gente consegue pincelar ali dos livros também. Ele serviu como escudeiro do rei Aegon V, né, quando este ainda não era rei, né, ainda era só Aeg. E ele tem vários feitos únicos, só que eu acho que, na minha opinião, o feito dele que mais rendeu para a história de Game of Thrones foi por ele ter combatido contra o Lord Lionel Baratheon, que também está na nossa lista. Eu vou comentar sobre isso um pouquinho depois, logo. O Duncan, ele foi responsável por levar o irmão do Aegon, né, do rei Aegon, até a muralha, né, o Mestre Aemon. Então, ele foi o cara que foi conduzir o Aemon até a muralha. E também foi ele que levou o Brynden Rivers, né, que é o Corvo de Sangue, que eu tenho um vídeo inteiro falando sobre ele e sobre quem ele é e etc, o que ele pode, qual é a importância dele para a história. A proximidade do Duncan com o rei Aegon, né, que quando o Duncan era escudeiro do Aegon, acabou fazendo com que o Duncan se tornasse o Lorde Comandante da Guarda Real, né, o Senhor Comandante da Guarda Real. Nessa época, na verdade, por toda a história de Westeros, sempre a Guarda Real, ela significava os melhores guerreiros que existiam na época. E, portanto, a Guarda Real, ela sempre significava excelência. Com exceção do reinado do Robert, do Joffrey e do Tommen, que daí pra frente não eram mais os melhores guerreiros de Westeros. O Duncan morreu na tragédia do Solar Estival. Foi uma tragédia onde o rei Aegon e o filho dele, que se chamava Duncan, conhecido como Duncan o Pequeno, em homenagem ao Duncan o Alto, inclusive, eles estavam tentando trazer de volta dragões, né, chocar ovos de dragões com fogo vivo. Não deu muito certo, acabou pegando fogo e aí morreu tanto o Aegon quanto o filho dele, quanto o Duncan o Alto. Morreu todo mundo, foi uma tragédia e foi assim que o Duncan morreu. O próximo da nossa lista é o Lord Lionel Baratheon. Ele era um homem muito alto e forte, e ele era o Lorde da Casa Baratheon na época, né? O nome, quando eu falei, acho que já mostrava isso, né? Ele é conhecido como um dos maiores guerreiros da sua época, e ele ganhou o apelido de Tempestade Risonha. O pessoal fala que ele era muito arrogante e muito genioso. E algumas pessoas acreditam que o Robert seja a reencarnação da Tempestade Risonha. Fala, esse garoto é a Tempestade Risonha renascida, porque os dois eram muito parecidos, inclusive no aspecto e etc. Quando eu falei do Duncan, eu disse que o maior feito dele foi justamente na luta contra o Lionel Baratheon. E o que essa luta teve de importante? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o príncipe Duncan estava prometido para se casar com a filha do Lionel Baratheon, só que ele acabou se apaixonando por uma outra mulher. Algumas pessoas dizem que ela é até uma bruxa, e daí ele tomou essa mulher como esposa. E daí o Lionel Baratheon ficou louco de raiva, ele se autoproclamou rei nas Terras das Tempestades, e ele jurou guerra ao Trono de Ferro. O rei Aegon não queria guerra, então ele tentou pacificar aquilo. O que aconteceu? O Duncan, o Alto, ele desafiou o Lionel Baratheon para um julgamento por combate. Quem vencesse iria ter a razão, iria ganhar alguma coisa em troca, obviamente. O Lionel iria provavelmente aí conseguir o que ele queria, que provavelmente era a independência ali das Terras da Tempestade. Ele seria o rei. E se ele perdesse, aí acabaria, ele voltaria a jurar lealdade à coroa, e então tudo estaria resolvido, estaria perfeito as coisas. O que aconteceu é que nesse embate único
e que os dois adversários se estudavam bastante e conseguiram fazer uma luta que deve ter sido muito foda, eu queria estar lá para assistir. O Duncan acabou vencendo e a Tempestade Risonha jurou novamente lealdade à coroa. Em troca disso, o rei Aegon, ele decidiu então ceder a sua filha, a Rhaelle, para se casar com o filho do Lord Lionel Baratheon, chamado Ormond Baratheon, que inclusive foi irmão do rei, se eu não me engano, o rei Jaehaerys II, pai do Aerys II. Só que, uma coisa engraçada nisso daí é que o Aegon, ele vai e cede a filha dele pro Lionel, pro filho do Lord Lionel, e o filho do Lord Lionel, o Ormond, se casa com a Rhaelle. Eles têm um filho chamado Steffon Baratheon, e Steffon Baratheon tem um filho chamado Robert Baratheon, que foi exatamente o cara que acabou com a dinastia Targaryen. Isso é muito legal, isso é bem divertido, inclusive. George R. R. Martin gosta de fazer essas coisas. O próximo na nossa lista é Gerald Hightower. Ele é conhecido como Touro Branco por conta do seu porte físico, né, avantajado, digamos assim. Ele foi Lorde Comandante da Guarda Real durante o reinado do rei Aerys II, o pai do Rhaegar, pai do Viserys e da Daenerys. Talvez não da Daenerys. Por que eu falei isso? Você vai descobrir se você assistir este vídeo que está aparecendo aqui na tela. E daí vai ficar tudo certo, você vai entender tudinho. Ele provavelmente ele foi nomeado Lorde Comandante da Guarda Real quando o Duncan Walton morreu. O Sir Gerald estava presente quando o Rickard Stark e o Brandon Stark foram mortos pelo rei Aerys quando ele jogou fogo vivo nos dois e eles morreram. Inclusive o Jaime naquela ocasião achou aquilo um absurdo e tal. E o Gerald ele foi obrigado a chegar no Jaime e falar: olha, a nossa função aqui é só proteger o rei, a gente não julga o rei, então fica na sua aí, moleque. Ele obviamente teve vários feitos únicos, como basicamente todos os Lordes Comandantes da Guarda Real. Só que eu acho que um dos maiores feitos dele realmente foi o final, né, quando ele acabou morrendo, porque ele estava presente na Batalha da Torre da Alegria, que vocês puderam ver aí na série. Só que eu acho que ele não estava presente na série, porque aparece apenas 2 cavaleiros da Guarda Real ali na série. Na realidade, nos livros eram 3. Era o Sir Arthur Dayne, o Sir Gerald Hightower e o outro que eu esqueci, que é alguma coisa Went. Perdoe-me por ter esquecido. Mas eram 3 cavaleiros protegendo ali na Torre da Alegria. E o Gerald, ele tava lá. Inclusive ele é o cara que fala: olha, se a gente estivesse lá, o seu amiguinho usurpador já estaria debaixo da terra e o nosso rei ainda estaria vivo, né? Então, as falas foram passadas para outro cara, mas aquele cara não tem muito a ver com Gerald, então acho que não é ele. Só tem o Arthur Dayne na cena da série mesmo. Ele foi morto quando o Ned Stark ele falou para ele se ajoelhar, né? Falou: ó, vocês se ajoelhem, vocês jurem fidelidade aí à coroa e vocês não precisam ficar preocupados, vocês vão continuar vivos e tal. Ele falou: não, a Guarda Real, ela não foge, a Guarda Real permanece aqui. Então, ele foi morto lutando pelo rei e pelo príncipe dele. O próximo aqui da nossa lista é Sir Arthur Dayne, a Espada da Manhã, também conhecido como Espada da Manhã. Ele tem justamente este apelido, na realidade não é um apelido, é um título de Espada da Manhã, porque somente os melhores, mais honrados espadachins da casa Dayne podem carregar este título aí de Espada da Manhã. E ele carrega esse título porque ele carrega uma espada consigo. Essa espada, segundo os livros e o próprio George R. R. Martin, ela foi forjada a partir do coração de uma estrela. Então ela é branca como leite, é assim que é definido nos livros, inclusive. O nome dela é Alvorada. Então quem consegue, não, é diferente das espadas de aço valeriano que normalmente passam de Lorde para Lorde. Só quem pode portar essa espada aí são aqueles que são merecedores. Depois do Sir Arthur Dayne, mais ninguém portou esta espada aí. Ela tá lá quietinha, paradinha, sem ninguém tocar nela. Um dos maiores feitos do Arthur Dayne foi quando ele perseguiu e liderou a campanha contra a Irmandade Mata-Rei, né? Porque ele liderou porque o Sir Gerald Hightower acabou tendo a mão atingida e machucada quando ele tentou ali salvar a princesa Elia Martell. Ela era mulher do Rhaegar, né? E daí quando um cara tentou roubar algumas joias e um beijo da princesa, ele foi pra impedir e acabou machucando a mão dele. Ciente de que ele não conseguiria liderar a Guarda Real, ele foi e nomeou Sir Arthur Dayne
como o Lorde Comandante da Guarda Real. E ele liderou toda essa campanha, né? O Arthur Dayne liderou essa campanha, e em um único combate ele conseguiu derrotar o Cavaleiro Sorridente. Após a campanha, o Arthur Dayne concedeu o título de Cavaleiro ao Sir Jaime Lannister, né? A partir daí, o Jaime passou a ser um cavaleiro. E depois da campanha também, ele foi e pagou por toda a destruição que ele e a Guarda Real acabaram fazendo em busca aí da Irmandade Mata-Rei, e ouviu cada um dos camponeses e levou aí as suas reclamações para o rei Aerys, né? Por isso ele era muito amado pelos camponeses, inclusive. Durante a rebelião, né, do Robert, o Arthur ele foi enviado para a Torre da Alegria para ele guardar ali a Lyanna Stark, né, a irmã do Ned. Segundo os próprios livros, ele acabou derrotando o Ned Stark, derrotando todos os amigos do Ned Stark. Só que, quando ele ia matar o Ned Stark, o Rolland Reed acabou impedindo que isso acontecesse. Nos livros não fica claro como que o Rolland ele fez isso. O Ned Stark, nas memórias dele, ele só citava, na verdade o Bran que descobre isso, que o Ned Stark, ele fala o seguinte: ele era o melhor esgrimista que eu já vi, e ele teria me matado não fosse o Rolland Reed. Então, na série, o Rolland Reed chega por trás e dá uma apunhalada nele. A gente não sabe se foi assim, pode ter sido de qualquer outro jeito, mas a gente sabe que ele teria derrotado todo mundo ali que o Ned levou, e teria com certeza guardado ainda a Lyanna Stark, que foi a ordem do príncipe dele, o Rhaegar Targaryen. Depois a gente vem pro Barristan Selmy. Barristan Selmy nos livros ainda está vivo, então dessa lista aqui é o único que está vivo, e ele é conhecido como Barristan o Ousado. Ele ganhou esse apelido aos 10 anos, porque quando ele tinha 10 anos, ele pegou uma armadura de um cavaleiro misterioso, montou num cavalo e falou: cara, eu vou duelar nesse torneio aqui que eu tô, vambora. Todo mundo tava rindo dele, só que o príncipe Duncan decidiu não rir dele. O príncipe Duncan então resolveu duelar contra ele, e por isso o Barristan ganhou esse apelido de Ousado. Ele ganhou o apelido justamente do príncipe Duncan. Aos 16 anos, depois de derrubar o Sir Duncan o Alto e também o príncipe Duncan, ele foi nomeado cavaleiro pelo próprio rei Aegon. Aos 16 anos ele se tornou cavaleiro e foi nomeado pelo próprio rei. Então o Sir Barristan tinha realmente uma carreira brilhante pela frente aí para seguir. E por isso, inclusive, que depois ele foi ali incorporado para a Guarda Real. Ao final do reinado do rei Aegon e início do reinado do Jaehaerys II, os Blackfyre tentaram fazer mais uma rebelião. Só que o rei Jaehaerys II ele já resolveu fazer ali, tentar abafar essa rebelião, e já mandou lá o seu exército logo para cima dos Blackfyre. E nesse exército estava justamente o Sir Barristan Selmy, que enquanto estava lutando lá, foi abrindo caminho pelas linhas de defesa dos inimigos, né, dos Blackfyre, até chegar a Maelys Blackfyre, o cara que estava tentando chegar ao Trono de Ferro. Quando ele chegou a Maelys Blackfyre, eles fizeram uma luta única, um embate único novamente, e ele conseguiu derrotar o Maelys Blackfyre. E quando ele matou o Maelys, ele acabou com a linhagem masculina dos Blackfyre. E quando ele fez isso, ele trouxe de volta ao reino a paz. Já no reinado do rei Aerys, outra coisa legal que o Sir Barristan fez, quando o rei Aerys já estava se distanciando da mão do rei, que era o Tywin Lannister na época, ele acabou sendo capturado pelo Lorde da Casa Darkling. E por conta disso, o Tywin levou todo o exército para frente da sede da Casa Darkling, onde o Lorde da época falou bem assim que se o Tywin tentasse fazer alguma coisa, ele matava o rei Aerys ali. O Tywin então chamou o Sir Barristan e disse que ele deveria ir lá e resgatar o Aerys sem levantar suspeitas nem nada. O Sir Barristan sozinho entrou na sede, resgatou o rei Aerys e o trouxe de volta. Por conta disso, quando o Darkling percebeu que isso tinha acontecido, ele abriu os portões e implorou pela sua vida, mas nada adiantou. Ele e toda a sua família foram decapitados. Durante a rebelião de Robert Baratheon, o Selmy não foi enviado à Torre da Alegria, ele continuou ali com seus irmãos da guarda para lutar ali e defender ali o rei Aerys. Só que durante a guerra ele acabou sendo gravemente ferido. O Roose Bolton, ele aconselhou Robert a acabar ali com a vida do Sir Barristan e matar logo ele. Só que o Robert, ele entendeu que o Barristan estava só protegendo o seu rei, e ao invés de matar ele, resolveu chamar os mestres dele para curar o Barristan. Depois que o Robert acabou ascendendo ao Trono de Ferro,
ele concedeu o perdão real ao Sr. Barristan Selmy e ainda o nomeou como Lorde Comandante da Guarda Real. Depois que o Robert morreu e o Joffrey assume, o Joffrey ele decide demitir o Sr. Barristan Selmy e daí o Barristan Selmy não faz mais parte da Guarda Real do Joffrey. O que ele faz? Ele vai para Meereen e lá ele vai e usa um nome diferente, ele fica disfarçado, acompanhando a Daenerys só para descobrir se ela realmente é digna da ajuda dele. Isso, inclusive, parece muito com o que o Tyrion fez, não é? Ele fala, não, eu ainda nem decidi se você é digna da minha ajuda. Exato, eles aproveitaram o arco do Barristan no Tyrion, inclusive. Depois ele se revela pra Dany, ele também revela que o Ser Jorah é um traidor, e daí a Dany manda eles pra uma missão suicida, ele consegue voltar e é feito o Lorde Comandante da Guarda Real da Rainha Daenerys, né? Depois, quando a Daenerys ela monta ali nas costas do Drogon e vai embora, ele acaba assumindo o papel de mão da rainha e daí ele começa a governar Meereen. Como eu disse, o arco dele foi aproveitado no Tyrion. O Barristan nos livros ainda está vivo, nada aconteceu com ele, diferente da série, que ele já bateu as botas. Bom pessoal, esses foram os nomes que eu separei. Eu poderia incluir alguns outros nomes, como por exemplo o Rhaegar Targaryen, que era um ótimo esgrimista, só que esses daqui eu tenho certeza que eram melhores do que ele, pelo menos a maioria deles, então decidi falar sobre eles. O Rhaegar eu posso falar sobre ele em outro vídeo, com certeza vou acabar falando sobre ele para explicar melhor algumas coisas aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, lembre de deixar aquele gostei que ajuda muito a gente, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos nas suas redes sociais, também acessar o blog, etc. E muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima.